Vamos ter agora alguns lembretes para o nosso A2. Primeiro, nós vamos lembrar das relações métricas no triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Esse nosso triângulo é um triângulo retângulo. Por exemplo, aqui eu vou ter esse vértice A, esse vértice B, esse vértice C. Aqui eu vou ter uma distância, um segmento, um lado, de A até C. Eu vou chamar esse lado aqui de A. Vamos pintar aqui de verdinho. Vou chamar esse lado aqui de A, certo? Esse outro lado aqui, eu vou chamar de B. E esse terceiro lado aqui, eu vou chamar de C. Ok? Esses lados são os elementos do triângulo, formação do triângulo. Esse lado B e C, observe que eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Se esses lados são perpendiculares, você vai chamar tanto o lado B quanto o lado C de catetos, ok? Então, esse lado B e esse lado C, você vai chamar de cateto. O lado B e o lado C, nós vamos chamar de catetos, ok? Então, visto isso, ó, nós temos aqui os catetos. Certo? Aí observe o seguinte, você tem esse lado A. A observação para esse lado A é que ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, ele está de frente ao ângulo de 90 graus. Se ele é oposto ao ângulo de 90 graus, se ele está de frente ao ângulo de 90 graus, ele tem um nome específico, que é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Então, esses lados aqui que são perpendiculares são chamados de cateto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, certo? Agora imagine que você vai pegar uma fonte luminosa, pensando assim, peguei uma fonte luminosa e coloquei no ponto B. Quando eu coloco aqui, eu vou ter uma sombra na hipotenusa. Essa sombra eu vou chamar de projeção. E essa projeção eu vou chamar de um ponto H, ok? Então, H é a projeção do vértice B na hipotenusa. Agora veja que essa projeção forma 90 graus. Se forma 90 graus, é chamado de uma projeção ortogonal, certo? E essa distância aqui que sai de um vértice ao lado oposto, formando 90 graus, isso aqui é chamado de altura. Eu vou chamar de Hzinho, ó. Então aqui você tem esse H, que é chamado de altura, certo? Altura relativa a quem? Relativa à hipotenusa, certo? Aí veja o seguinte, quando eu fiz essa projeção, eu vou ter uma projeção desse cateto sobre a hipotenusa, a sombra dele, vamos pensar assim. Então eu tenho esse cateto B. Se eu tenho o cateto B, eu vou ter uma projeção N, tá certo? Então a minha projeção eu vou chamar de N aqui. O mesmo ocorre no cateto C. Se eu tenho o cateto C, eu vou ter uma projeção agora, chamar uma projeção M. Então observe, tanto N quanto N são projeções ortogonais. Por que são projeções ortogonais? Porque formam um ângulo de 90 graus. Então, tanto N quanto M são projeções ortogonais. Por que projeções ortogonais? Porque formam um ângulo de 90 graus, ok? Então, veja bem, os elementos quais são? Nós temos esses 6 elementos. 2 catetos, uma hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e a projeção de cada cateto. N é a projeção do cateto B, M é a projeção do cateto C. Com isso, você vai ter aí semelhança de triângulos. E com meio dessa semelhança de triângulos, nós vamos ter 4 relações métricas no triângulo retângulo. A primeira relação vai dizer o seguinte, cateto ao quadrado, B ao quadrado, vai ser igual ao produto da hipotenusa, multiplicação, não é isso? Da hipotenusa com a projeção do cateto. A projeção do cateto B vai ser o N. Vou lembrar mais uma vez, ó. Cateto ao quadrado, vou chamar o cateto C. Cateto C ao quadrado vai ser a multiplicação, produto, certo? A multiplicação da hipotenusa, que a hipotenusa é A, vezes a projeção do cateto. No caso, você tem o cateto C. E foi idealizado que a projeção do cateto C nós chamamos de M. A ideia foi essa. Nossa ideia foi chamar a projeção do cateto C de M. Então, mais uma vez, primeira relação métrica, cateto ao quadrado, é a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção do cateto.
cateto ao quadrado é a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção do cateto. Essa é a primeira relação. Temos a segunda. A segunda relação é a partir do cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto, que seria o famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. É a nossa segunda relação métrica no triângulo retângulo. Temos aqui a segunda relação. Agora observe também, vamos ter a terceira relação. A terceira relação vai dizer o seguinte: a altura relativa à hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções, ou seja, projeção n vezes a projeção m, ok? Então, a altura ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções. Lembrando que a altura relativa à hipotenusa. A quarta relação que nós temos vai ter o produto dos catetos, a multiplicação dos catetos, o cateto B, vezes o cateto C, vai ser igual à hipotenusa, que nós estamos chamando de A, vezes a altura relativa à hipotenusa. Ok? Então aqui, pessoal, nós temos as quatro relações métricas no triângulo retângulo. Nós só podemos fazer algum cálculo se conhecermos os elementos. Os elementos que nós temos: catetos, os lados perpendiculares, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o maior lado, porque o maior ângulo é de 90, as projeções de cada um desses catetos, n a projeção do cateto B, m a projeção do cateto C, e esse segmento que sai de um vértice e vai ao lado oposto formando 90 graus, seria chamado de altura. Como essa altura é relativa à hipotenusa, nós temos a altura relativa à hipotenusa. Então nós temos catetos, lados perpendiculares, hipotenusa, lado oposto ao 90 graus, altura relativa à hipotenusa, projeções dos catetos. E as quatro relações: cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. O produto dos catetos é a hipotenusa vezes a altura. Mais uma vez, quatro relações. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, ou produto das projeções. A multiplicação dos catetos vai ser igual à hipotenusa vezes a altura. Entendido isso? Daqui a pouco vocês fazem um exercício baseado nessa teoria, certo?